Para dizer em milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Há uma outra área cultural, não é mais importante, mas é das mais características e das que mais se transformaram. É a paulistânia caipira. Há tendência para chamar qualquer pessoa do interior de caipira, mas aí já num sentido meio pejorativo e meio jocoso, dizer que a pessoa não tem hábitos civilizados. Não é nesse sentido que se deve usar, num contexto como o nosso. O caipira é o morador da Paulistânia que proveio de uma mistura entre o português e o índio. A Paulistânia é São Paulo, é grande parte de Minas, é Goiás, grande parte de Mato Grosso, o atual Paraná em parte também. E, de certa maneira, Espírito Santo e Rio de Janeiro são afins. O caipira é um dos tipos do homem rural brasileiro. Menina, você me ama, eu te quero tudo na vida. Eu sei que seu coração aqueles paulistas cercados de mulheres indígenas, prenhando essas mulheres, criaram uma massa crescente de mamelucos, que fizeram as bandeiras. Então essa gente andeja, criou uma cultura própria, falando tupi, como eu já disse várias vezes. Em São Paulo, falava-se não português correntemente, falava-se língua geral, quer dizer, o tupi-guarani, adaptado pelos jesuítas. Nós não somos bilíngues hoje em São Paulo por pressão do governo português. Se nós pensamos nos nomes daqueles homens importantes do século XVII, do século XVIII, Bartolomeu Bueno, o Anhanguera, fulano de tal, o Tumarutaca, e a gente vendo a toponímia de São Paulo, nós estamos acostumados, não percebemos, mas você pensa a quantidade de nomes indígenas, Itaquaquecetuba, Araraquara, Itapetininga, Ubatuba. O sertão foi um poderoso fator psicológico do bandeirismo. Lá estava a fortuna, índios e certamente minas de metais e pedras preciosas. O sertão era um mistério, a aventura. Durante um século e meio, os paulistas se fizeram cativadores de índios. Primeiro, para serem os braços e as pernas do trabalho de suas vilas e sítios. Depois, como mercadoria para a venda aos engenhos de açúcar. Andaram além dos sertões endevassados, mas a grande esperança sempre foi deparar com minas de ouro, prata ou pedras preciosas. Um belo dia,
A paulistana conseguiu o que Portugal queria. Descobriu ouro em quantidade enorme. Um ouro preto. Foi um preto que encontrou e não reconheceu, entregou aquelas pedrinhas ao patrão. E toneladas de ouro. Nos rios, em toda parte. Então foi um enxame de gente enorme. Do Brasil inteiro. De Portugal. Onde não havia ninguém. 30 anos depois havia 300 mil pessoas. Vindas de Portugal ou das províncias. No afã de colher ouro. Fizeram igrejas cada vez mais prodigiosas. Surgiu ouro preto. Os tempos passam, o ouro acaba, se dá grande diáspora dos mineiros que saem de perto do Ouro Preto, e dos lugares do ouro, e ocupam todo o território de Minas Gerais. O mesmo acontece em Mato Grosso e Goiás, onde havia ouro também, o ouro acaba. E essa diáspora da gente andando, a gente se realizando, criando porco, fazendo toucinho, plantando roça de milho, criando vaca, fazendo queijo. Isso cria uma cultura caipira. O mundo bandeirante era uma grande empresa econômica. Esse bandeirante, quando ele se sedentarizou, quando ele perdeu a sua iniciativa maior, quando ele deixou de ter contato com o mercado, esse bandeirante tornou-se caipira. Uma parte deu fazendeiros, deu exportadores, deu gente que foi ganhar dinheiro, sobretudo localizado nas cidades. São Paulo, Sorocaba, Itu, Taubaté. O homem rural propriamente, este deixou de ser um protagonista da economia de mercado. Ele se transformou num produtor para si mesmo. Ele é um bandeirante parado e um bandeirante economicamente atrofiado. Essa área caipira depois seria muito transformada. Com a plantação de café, derrubaram milhares de quilômetros de floresta, com escravos importados especialmente da África, para plantar café e café. O negro entrou. Houve escravidão em São Paulo, muita, sobretudo no Vale do Paraíba. Ao vir, o negro traz os elementos da cultura africana.